Fala, galera, aqui estamos, é mano a mano, é clima de rivalidade, é clássico, tem vinheta na tela. É o seguinte, Vitor Sérgio Rodrigues e Bruno Formiga, que aqui estão. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Deem um tchau, um oi. Boa. É Tudo o seguinte, ótimo. Acabamos de ter mais um bicampeão de Libertadores, o Palmeiras, que ganhou duas no mesmo ano, mas competições de anos diferentes. Ganhou a Libertadores 2020, ganhou a Libertadores 2021. Então a gente vai pegar essa base bicampeã e vai comparar com a base bicampeã do São Paulo dos anos 90. O São Paulo bicampeão em 92 e 93. Esse é o baita desafio do Mano a Mano de hoje. Aproveita, galera, para deixar o like aí. São paulinos e palmeirenses, torcedores, calma, cheguem na manha, não briguem com o Vitor Sérgio e com o Formiga, eles são do bem, eles são de boa, perda de tempo. Eles têm bom coração, eles vão dar só opinião não machuca ninguém, fica tranquilo, mas pode conectar à vontade. Opinião, né? Depende da opinião. É verdade, tem opiniões que machucam, tem opiniões até que matam, mas não é o caso aqui do Mano a Mano, não, aqui é de leve, aqui é no amor, gente. Lembra que essa dica foi de um internauta, viu? Ah, verdade. Preciso pegar o nome dele aqui. A galera pode e deve, né, VSR? Sugerir muito aqui. bom. Aí, ó, a edição Muito botar na bom. tela. Boa produção. Então, Tá manda aqui. pra gente que a gente vai... lembrando aqui pra galera, qualquer sugestão que você tiver, a gente manda ver. Então, o internauta mandou essa sugestão e nós estamos fazendo aqui, tá? Isso. Vamos começar. Quer pontuar aí, VSR? Não, só sugerir, porque às vezes a gente fica aqui, às vezes tem temas que a própria repercussão, o próprio noticiário se impõe. E aí a gente sempre faz do Manchester City, que qualquer coisa que tem, a gente faz do Manchester City, né? Mas às vezes a gente precisa e é bom. A galera tem sugerido muito, e essa daí foi uma boa sugestão do amigo internauta. Achei aqui o amigo... Qual é o nome do amigo internauta? Eu achei a mensagem dele, mas não achei o nome dele. O nome também eu não achei. Vou ver se eu procuro aqui. Boa. Mas, então nós vamos começar lá com os goleiros. O Formiga hoje vai começar esse duelo aí, que é entre Zete e o Everton. Juninho Oliveira. O nome dele é Juninho Oliveira. Mandou pra gente, mandou pra mim no Instagram e eu coloquei aí. Juninho Oliveira é o nome da fera. Mandou bem demais, Juninho. Façam o mesmo que o Juninho, tá? Se você tiver uma ideia legal de mano a mano, manda sugestão, manda no direct pro VSR, pra mim, pra Tainá, pro Formiga, que a gente leva pra produção. A ideia foi muito boa do Juninho. Então vamos lá. Formiga, Zete e o Everton, abre pra nós aí essa disputa. Cara, a gente precisa olhar para as Libertadores, né? Eu acho que isso é fundamental. Os dois foram muito importantes. O Zete, um goleiro que depois foi para a Copa do Mundo, não como titular, mas no Brasil chegou gente levantando bandeira que ele deveria ser o goleiro e papapá. Do mesmo jeito que hoje tem gente que defende que o Everton deveria ser o titular, concorrendo com caras que estão bem na Premier League. Bem, eu mantendo minha coerência de que é a posição que mais evoluiu e que os dois foram fundamentais, só que a gente está falando de um time que quase não perde e que dificilmente toma gol. Se tem uma coisa que o Palmeiras é seguro, e mesmo assim o Everton ainda foi enorme em vários jogos, na campanha passada contra o River, agora, enfim, numa reta final absurda. Gente, assim, o Zete é uma grife, desculpa, mas eu não tenho como não votar no Everton, cara, assim, porque é base do que eu acredito no jogo, então, o Everton. Tá. Isso quer dizer que sempre que houver um duelo como esse, especificamente na posição de goleiro, um goleiro da atualidade e alguém de, sei lá, 2 gerações atrás, você vai sempre votar pro cara do momento, é isso? Pela evolução do jogo? 3 gerações atrás, né? Tá, beleza. Não, porque é o que acontece. Se for pau a pau na importância, no que os caras jogaram, na representatividade, eu vou sempre por de agora, não tem como. Entendi. Vai pegar aí, sei lá, Neuer e... Pega um goleiro aí qualquer, o Predome, que foi pica nos anos 90. Foi gigante. Não vai ter como, não tem como. Pra mim não é impossível. Não tem condições. Aí você vai pegar, sei lá... não dá, gente. Desculpa. Isso para goleiro, no teu critério, para goleiro, vale mais do que para outras posições. Sem dúvida. É a posição que mais mudou. Até a regra impôs uma mudança. Teve gente esses dias falando, porque, goleiro, tu quer que jogue com o pé? Eu falei, irmão, entenda o negócio. Hoje é um pré-requisito, não é um favor o goleiro jogar com o pé, não. Faz parte da formação do cara. Se ele for formado e não souber jogar com os pés, provavelmente ele não vai chegar no profissional, ou se chegar, ele foi mal formado, porque o jogo exige isso.
Exato, não é aquela coisa do goleiro ser. O único recurso do goleiro com o pé é dar chutão e estourar. Hoje modelos de jogo são baseados na saída apoiada com o goleiro, né? E não vai jogar no alto nível, assim. Vai ter uns caras antes, né? Por exemplo, o Cássio tem dificuldade, mas precisou melhorar outros. Eles vão jogar, mas com o tempo isso vai limpando, entendeu? As gerações vão passando. Eu acho que os caras não se criam mais. Aqui no futebol brasileiro, e não faz muito tempo, teve goleiro titular absoluto, xodó da torcida, que perdeu vaga quando o treinador mudou, porque não sabia jogar com o pé. E aconteceu. Não, cara, é que a gente vai falar da mesma pessoa, do Vanderlei, que não teve oportunidade da seleção, não teve oportunidade da seleção brasileira por isso. E nós estamos falando, eu estava falando dele do Santos, verdade. Exatamente, mas ele não teve a oportunidade da seleção brasileira por isso. É um limitador. Hoje é um limitador, né? E todo mundo pedia. E ele merecia pelo que ele defendia, mas... Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, VSR. O Formiga foi de Everton, e você? Cara, assim, essa porcaria desse exercício já bota você num desespero logo no primeiro, né? Caramba, cara, assim, eu acho que os dois são muito importantes nos bicampeonatos. O Zete, por exemplo, tem alguns confrontos que ele agarra muito. Por exemplo, na Libertadores de 93, ele agarra muito nos duelos contra o Flamengo, nas quartas de final. Ele agarra muito na final do segundo jogo, embora o São Paulo já tivesse vantagem. O Everton é uma bola de segurança, raramente falhando e tudo. Eu vou votar no Zete pela disputa de pênalti do primeiro título, que é a disputa de pênalti contra o Newell's Old Boys em 92. Então, eu vou votar, vai ser o meu critério de desempate. Por isso. E aí o Jorge já vai... O Jorge, que, como diz lá o outro, ele estava tranquilão em casa lá e tudo mais, já vai chegar para desempatar. Eu vou votar no Zete, mas sem... Já me arrependendo do voto. Eu vou te falar, assim, eu acho que a gente lembra... O Everton é um goleiro espetacular, fantástico, e essa coisa da evolução da posição, o Formiga tem toda a razão quando destaca, mas o Zete, em alguns momentos das campanhas, como citados aí pelo Vitor Sérgio Rodrigues, ele teve atuações onde ele foi a capa do jornal do dia seguinte, né? Ele foi o cara, né? Acho que apareceu como protagonista, o Palmeiras num coletivo que era até mais forte, mas o Everton também aparecendo muito bem. Eu vou no critério de desempate do VSR, os momentos pontuais onde ele foi decisivo e apareceu com muito, muito destaque nas campanhas. O meu voto é do Zete também, mas eu queria votar nos dois e sem muro betting. Próximo duelo. O Everton também, assim, por exemplo, no jogo contra o River, o Everton defende muito também, né? Contra o Libertad. O início de jogo com o Libertad, o Libertad, se não é o Everton ali, a coisa tinha ficado feia, cara. Por isso que eu tô dizendo que os dois são absurdos, né? São mesmo. Vamos lá, então deu Zete, o São Paulo 92-93 sai na frente. Próximo, Vitor Sérgio Rodrigues. Caramba, hein? Cafu contra Marcos Rocha, porque assim... Você olha o duelo, é claro que você está falando do pentacampeão do mundo e tal, isso dá um susto quando você coloca os dois frente a frente, mas a gente está pegando o que cada um fez, né, nos respectivos bicampeonatos de Libertadores. E aí, VSR? O Cafu, no segundo título, se eu não me engano, no primeiro ele é lateral direito, de fato, e joga muito bem. No segundo ele já é jogador de meio campo, né? Ele já joga como jogador de meio campo. Mas acho que, num geral, no segundo título, ele joga aberto pela direita. Num geral, o Cafu acho que foi melhor que o Marcos Rocha. Então, vou botar nas duas conquistas, tá? Aqui não é carreira, tá? Aqui é nas conquistas. Eu vou votar no Cafu. Muito bem. Marcos Rocha, a gente estava lembrando, né, que ele não jogou a final de 2021 porque ele estava suspenso. E quando ele foi campeão pelo Galo 2013, ele também não jogou a final, né? O lateral da final foi o Michel Macedo, porque ele estava suspenso também. Mas jogou a final do Maracanã 2020. Jogou. E ele até, não sei se dá para dizer que ele é protagonista do lance do gol do título, mas o lance surge depois de uma treta dele com o Cuca, lateral, o Palmeiras vai pro ataque, chutar um gol do Breno Lopes. E aí, Formiga, para quem vai ser o voto? E só lembrando assim que nós temos clubes tricampeões de Libertadores, mas jogadores tricampeões de Libertadores, eu tenho a impressão que o Marcos Rocha deve ser o único. Cara, ou não? Você conta Brasileiro, eu acho que é só ele. Cara,
O Dinho também, né? O Dinho foi campeão com o Grêmio em verdade. 95. Grêmio, né? O Grêmio, o Dinho ganha 2 com o São Paulo Verdade, e é campeão verdade. com o Grêmio em 95. Não enche uma mão, então, hein? Se bobear. São poucos mesmo. São Não, poucos. brasileiro deve ser só esses, pô. Acho que sim. Caramba. O Vitor estava no segundo Vitor título? lateral, acho que não. pode ser. Acho que ele não estava no primeiro, porque ele é campeão com o Vasco também, né? Acho que ele não estava no primeiro. Mas enfim, são poucos mesmo. Raríssimo. Mas assim, não tem como. Acho que até na maneira que o time jogava, o Cafu foi importante das duas formas. E o Marcos Rocha nunca foi unanimidade, né? Assim, apesar de acho que ser injusto. Mas daí não dá. Cafu. Cafu, São Paulo abre 2-0. Estamos comparando o São Paulo bicampeão dos anos 90, o Palmeiras bicampeão 2021 da Libertadores. O Vitor é tricampeão também, porque ele é campeão pelo Cruzeiro em 97. Ele ganha uma pelo São Paulo, a de 93, ganha a do Cruzeiro em 97 e no ano seguinte é campeão pelo Vasco em 98. 97, a memória mais viva que eu tenho desse Cruzeiro campeão é o Cruzeiro que vai jogar o Mundial com o Dortmund e faz um monte de contratação pontual, tenta montar um time galáctico. Bebeto. E mas tem já estamos achando tricampeão pra caramba. O Elivelton ganha 2 pelo São Paulo, uma pelo Cruzeiro, faz o gol do título do Cruzeiro. Em resumo, tem mais tricampeão do que a gente no elenco aqui da TNT. Próximo duelo. Atenção. Agora, Formiga, Valber contra Luan. Poupa tempo aí, porque o Luan, além de ser questionado, tá lidando com um cara que era considerado um zagueiro craque. Valber. Poupa tempo, PSR, vamos. Acho que o Luan faz uma segunda Libertadores muito boa. E até por tudo que ele passou, muito legal ter visto ali ele jogar uma segunda Libertadores bem assim. A primeira ele tem alguns erros importantes, mas o Valber era um zagueiro de uma técnica absurda. O Valber é um daqueles que poderia ter sido muito mais do que foi como jogador, né? Assim, era uma habilidade incrível para jogar de zagueiro, de volante. Tá 3-0 pro São Paulo, 9-2, 9-3. Próximo duelo pro VSR começar. Ronaldão de um lado, Gustavo Gomes do outro. Esse aí eu acho que tem. Também. Esse aí acho que tem um pouquinho mais de discussão que o anterior, não? Não, poupa tempo ao contrário. É outro que assim. Esse o Gomes assim, bem à frente. Tá. Bem à frente, porque aí vem aquele papo também do parou, vira outra coisa. Porque à época tinha gente que ridicularizava o Ronaldão. Zagueiro, pô. Zagueiro que o Gomes também é, só que o Gomes é tudo. Ele é zagueiro, ele é zagueiro bom, ele é zagueiro. Pô, afinal, o que ele faz beira a perfeição, cara. A final do Gustavo Gomes beira a perfeição. A final 21, né? 21, Tá. As duas, basicamente, né? A outra, o Santos também não tem basicamente não conseguiu criar nada. O Ronaldão, de fato, ele era aquele estigma do zagueiro grosso, do zagueiro que por vezes era violento. Acho que era um zagueiro bom pro que se colocava, ainda mais do que se colocava de zagueiro na época, mas o Gustavo Gomes não tem conversa. Muito bem, então o primeiro voto do Palmeiras, o primeiro ponto do Palmeiras 2021 é com o Gustavo Gomes. Vamos para a lateral esquerda aí, ó. Ronaldo Luiz e Vinha. O VSR vai começar. Esse é o tricampeão de Libertadores aí, o Ronaldo Luiz. Mais um Cruzeiro também, se eu não me engano. Cruzeiro. Nossa, então já encheu uma banalização, porra. Vai encher a outra já, hein? Tem mais tricampeão de Libertadores do que a galera que a Vitube ficou na festa da farofa. Minha Nossa Senhora. Porque saiu uma contabilidade esses dias, um número impressionante, pô. Ai, meu Deus, o pessoal tá bom de contar, né? Vamos lá, você quer começar esse, ô Formiga? Quer começar? Você já tá com a palavra? Deixa que eu posso começar. A ordem, tá bom. Vai, VSR. Não, eu posso começar. Acho que o Ronaldo Luiz era um cara que ficou muito marcado pelos gols salvo em cima da linha. Acho que era um lateral ok, subia o ataque bem. Acho que o Vinha fez mais em 20. E acho que o Piquerez ali era melhor até do que ele, jogou melhor do que ele também. Então eu vou votar no Vinha. Vinha, vamos ver se o Palmeiras encosta pela cabeça do Formiga, sim, né? Também. Vinha com fácil aí. Bom, tá 3-2, Palmeiras ganha. Essa treta aí, eu acho que eu cheguei ao número. Ó, Vitor, Ronaldo Luiz, Palinha, Fabiano Heller e Marcos Rocha. A gente falou um monte de gente aqui, mas que era tricampeão mesmo. Quem foi que a gente falou aqui que não O Elivelton, com certeza o Elivelton. Ele é do primeiro título, o Elivelton? Acho que ele era do Expressinho. Acho que o Elivelton não estava no São Paulo, não.
Vou dar Só o uma nome do olhada. Elivelton, falando do Vitor. Tava. O Elivelton com certeza. O Elivelton com certeza é. Então, Ele não quantos você estava em contou aí? 93, o Elivelton, acho que ele não estava em 93. Quantos você contou aí, Formiga? 5? É, 5. 5, tá. Lógico que tava no banco, pô. Ele tava no banco né? no jogo final. Tava sim, certeza. Bom, voltemos à vaca fria. 3-2 São Paulo, 9-2, 9-3. O Palmeiras reage, encosta e vamos ver se empata. Meio campo agora. Formiga, olha lá, ó. Pintado contra Felipe Melo. Aí, assim, para mim é mole, porque o Pintado era pode até ser injustiçado ou não, mas era criticado, um volante com muito menos recurso que o Felipe Melo. Assim, para mim não tem nem comparação. Felipe Melo. Felipe Melo. E o VSR concorda ou não? Sim, eu acho que o Felipe Melo, o Pintado, era aquele volante que, à época, era muito importante você ter, que era um volante de frente de zaga com poder de marcação absurdo, ótimo para desarmar, ótimo para recuperar a bola. Se precisasse dar uma cacetada, ele dava também. Então, assim, o Felipe Melo, por vezes, exagerou na carreira, sim, mas ele não é esse volante. Ele é um volante que marca muito bem, sabe passar, ótimo na circulação da bola, ótimo que eu digo, né? Um aproveitamento de circular, uma segurança de circular a bola bem, ótimo aí sim na bola longa. Então, o Felipe Melo, para mim, e apesar de não ter sido titular nos 2 títulos do Palmeiras, ele foi titular em alguns momentos, outras horas não. Mas, por exemplo, ele fez uma semifinal contra o Galo espetacular esse ano, 2021. Então, entre Pintado e Felipe Melo, Felipe Melo. Reação verde, recuperação 3-3, hein? Palmeiras foi lá, empatou a bagaça. Tá bom o negócio, hein? Vamos pro próximo. Seguimos no meio-campo. Dinho e Danilo. Este é o duelo que vai ser aberto pelo Vitor Sérgio Rodrigues. Cara, eu gostava muito do Dinho. Porque ele já era aquele volante que saía um pouquinho mais, mas também exagerava muito na violência, assim, coisa que, por exemplo, a geração do Danilo já não aceita mais, né? Se o Danilo saísse da base exagerando no contato físico, como exagerava o Dinho, apesar de eu achar um ótimo volante para os contextos de jogo ali, eu acho que o Danilo não ia se criar. Então, nesse duelo ali, acho que o Dinho foi importante, às vezes até chegando à frente, mas eu voto no Danilo, e que, por exemplo, o Danilo tem uma atuação mágica para um jogador da idade dele, com contexto que é dentro do Monumental de Nunes, por exemplo. Voto no Danilo. Danilo tá aí. Tá aí, Formiga. Talvez não seja uma posição que tenha sofrido uma mudança tão profunda, mas é um bom ponto trazido pelo VSR, né? Esse volante, essa pegada cão de guarda, esse volante essencialmente do desarme, ele tá meio antiquado, tá meio fora de encaixe pro futebol de hoje, né? Tá completamente fora de encaixe. E assim, na época que isso era um encaixe, mesmo assim o Dinho sofria críticas. Ele não era o cara que, fazendo isso que fazia, passava batido. Tinha crítica em cima dele. Sim, tinha. Tinha, mas, por exemplo, o Pintado com a bola era assim, era quase dele falar assim, não passa a bola para mim não, passa a bola para outro. O Dinho já podia cair, mas tinha uma limitação, tinha um nível, por exemplo, se você pegar um volante da época, que é um pouquinho mais atrás, né? Mas, por exemplo, você pegar um próprio Dunga, por exemplo, já quando precisava ter a bola, já tinha mais desenvoltura do que tinha o Dinho, por exemplo. Né? Não, então, e acho que aí, se fosse a disputa, para ser justo com o que jogaram nas Libertadores, ou o que eram à época, se é o Zé Rafael aí com o Dinho, eu acho que daria Palmeiras do mesmo jeito. Bom, então Danilo faz o Palmeiras passar à frente. Produção me lembra, o jogo lá do Danilo não foi no Monumental de Nunes, foi no Estádio Independente, porque o Monumental de Nunes estava em obra, mas enfim, foi em Buenos Aires ali contra o River, né? Beleza. 4-3, o Palmeiras reage com força no nosso mano a mano. Vamos lá. Eita, nós, hein? Toninho Cerezo versus Zé Rafael. Formiga começa. Não, aí complicou, né? Porque o Toninho Cerezo já era uma grife, um cara, referência da sua época e que ainda veterano jogou muito nesse São Paulo. Então, não vai dar pro Zé aí não, apesar do Zé ter se encontrado, principalmente acho que na segunda Liberta, né? Mas não tem como, é difícil. Acho que ficou cruel pro Zé aí, hein, VSR?
Então, se você for pensar assim, o Toninho Cerezo, ele participa da segunda Libertadores, né? Porque a Já com primeira... 38 anos. Porque a primeira, ele não participa, ele não estava na primeira, né? Então, enfim. E ele também não era titular da equipe, assim, mas o Zé faz uma primeira temporada, uma primeira Libertadores bem questionável. Na segunda ele já vai bem melhor, né? Mas lá, eu estava só confirmando, o Toninho chega depois da Libertadores de 92. Na de 93 ele não é titular absoluto, mas vai bem. O Zé, na primeira, não vai tão bem, na segunda vai muito bem, inclusive méritos ali dele e do Abel Ferreira por ter potencializado. E aí eu vou votar no geral, assim, já que tem um certo equilíbrio, eu vou votar em quem era mais jogador, e eu então vou votar no Toninho Cerezo por isso. Mas é um bom debate. Tô gostando do equilíbrio do mano a mano de hoje. Não tem 9-2, não. Hoje aqui tá 4-4. O negócio tá pegado. São Paulo reage de novo. Avancemos. Rapaz. Eita! Raí contra Rafael Veiga. O Rafael Veiga, goleador, fazendo gol na decisão, fazendo um grande ano de 2021. E aí, Vitor Sérgio Rodrigues? Cara, não vai dar pro Rafael Veiga, porque ele bateu eu tentei, eu joguei. Ele bateu com o Raí, que foi espetacular nas duas, né? Inclusive, ele sai do São Paulo depois da final contra a Universidade Católica. O Veiga faz uma Libertadores de 20 boa. Nessa época ainda tinha muita gente que ainda questionava o Veiga. O Veiga estava toda hora em lista de troca, de venda. A Libertadores 21 do Veiga é excelente, mas ele bateu com o Raí, que nessa época foi o que alçou o Raí a 10 da seleção brasileira, né? Foi essa época aí, sendo o 10 que todo mundo idealiza, né? O meia cerebral que joga de peito de cabeça erguida, de peito em riste, trabalha, aparece, articula, faz gol, cobra falta. Então, infelizmente, para o Veiga não vai dar, tem que votar no Raí. Embaçou pro Veiga. E aí, Formiga? Embaçou pro Veiga, acho que o Vitor matou a charada, foi em todos os pontos, e é o chamado não tem como, né? Tá. Então temos uma revirada aqui. O São Paulo tá na frente de novo. 5-4, se minhas contas não estão erradas, e não estão. Avancemos. Palinha contra Rony, deixando Formiga e VSR pensativos. Não tem pensamento, para mim não tem zero. Inclusive, assim, é que o Rony fez um negócio na Libertadores 2020 que ninguém esperava. 21 acho que voltou relativamente ao normal, apesar de ter concorrido de novo a melhor do torneio aí. Mas o Palinha, lembremos, em 92 foi o artilheiro do time, né? Mesmo sem ser um 9 e tal. Mas um cara que em alguns momentos, eu achava o Palinha, em alguns momentos, me agradava mais até do que o Raí. Em alguns momentos. Depois não achei mais. Mas eu gostava muito do Palinha. Muito, mas muita coisa mesmo. Aí, para mim, é pouco tempo. Em alguns momentos, o Ganso agradou mais do que o Neymar no Santos. Em alguns momentos. Para algumas pessoas. Tá justo, tá tranquilo, acontece. É assim mesmo. Você tem ali percepções do momento. Mas deu Palinha, então. Voto do Formiga. São Paulo pode dar uma abridinha agora aí no placar. Vamos lá, VSR. Empata ou resolve? Eu acho que é isso, né? Acho que a Libertadores do Rony, ela surpreendeu até o mais do otimista dos palmeirenses. Vale lembrar que quando ele chega ali, ele é um jogador muito questionado, demora a engrenar. E o Palinha era um jogador que funcionava demais, né? Era aquele meia atacante ali que aparecia e que ora funcionava como 9, ora funcionava como meia, e jogava muito, tudo muito refinado, muita qualidade. Tinha gente que pedia o Palinha na seleção brasileira de 94 para dar uma desengessada ali. Então não tem disputa por Rony, tem que ser Palinha. Não tem. Mas legal, assim, registrar que são números Agora, interessantes. a Libertadores do Rony, né, que ele faz, se eu não me engano,
7 Ele gols faz e 5 assistências? ele faz 5 gols na Libertadores 2020 e 6 na Libertadores 21. Então 5 gols e participa de assistência, dá assistência pro gol do título, é uma de 20, né? Ele dá 8 assistências na Libertadores de 20. Eu tinha 5 e 7, então foi 5 e 8, então eu sei. Impressionante. Na verdade, o Marinho foi premiado na Libertadores de 20, para mim o melhor jogador da Libertadores foi o Rony, né? Mas enfim. Mas nesse voto aqui eu vou de Palinha. Palinha levou. Muito bem. Então nós vamos pro último duelo de campo. Miller e Dudu. Gostei. E aí, VSR? Pra onde nós vamos? Cara... ai. Cara... Acho que esse é o voto mais difícil. Acho que esse é mais... Não é mais difícil. Pô, abrir para fechar, eu acho que... Verdade. Cara, assim... Os goleiros foi foda. Eu vou votar no Miller, porque o Dudu não jogou uma Libertadores. Se bem que ele estava no começo, né? Ele jogou mais jogos na 20 do que 21, mas ele não se considera muito campeão, porque ele jogou a primeira fase, né? Eu tenho a impressão que ele jogou 6 jogos na 20 e 5 nessa 21. Caramba, na Libertadores 21, o Dudu joga 7 partidas e faz 2 gols. Isso? Na Libertadores 21. Na Libertadores... O gol da vaga na final. Isso. Agora, na Libertadores 20, que é o que eu estou acessando aqui, o Dudu faz 2 jogos. Faz 2 jogos, né? Então é isso. 2 jogos. Basicamente... Cara, eu vou votar no Miller porque ele foi mais importante que o Dudu nas duas, né? O Miller é titular do time nas duas, faz gol na final do segundo título, é um jogador importante de criar jogada, de ir pro pau ali. Então, como o Dudu em uma ele não tava, eu vou votar no Miller por causa disso. Mas, cara, é um duelo bem difícil, tá? Um duelo bem enrolado aí. Enjoado. E você, Formiga, em quem vota? Não, eu tô com o VS aí. Se é a passagem como um todo, no clube, talvez eu fosse até de Dudu. Mas na Libertadores... É que o Miller, por exemplo, dá assistência pro gol do Mundial, do título mundial, depois faz o gol do título contra o Milan. Então, até isso é uma boa disputa. Um gol sem querer, mas gol sem querer vale, né? Vale, total. E como vale? Não, e ele gerava muito jogo para aquele modelo do São Paulo e tal, um jogador muito inteligente. Assim, o Milan é outro também que, assim, ele, para mim, tá? Para minha percepção, ele envelheceu melhor do que ele era jogador mais novo. Assim, ele virou um cara raro em algum momento no futebol brasileiro e tal. Muito bem, gente. Um detalhe, nessa época aí, o Miller, ele era muito, digamos, aproveitando que o Theo José trouxe a palavra, o nosso colega Theo José trouxe a palavra rústico pro Rony. Nessa época aí, o Miller ainda era meio rústico. Tá. É curioso que quando ele envelheceu, ele ficou mais inteligente no sentido de entender o jogo, de entender os caminhos. Nessa época aí, ele era muita imposição, muita disposição. O Miller, acho que ficou mais vistoso, mais, digamos, qual a palavra que está me faltando aqui? Com mais brilho, mais para o fim da carreira, inclusive no próprio Palmeiras, né? No Palmeiras de 96. A inteligência do Miller nessa ele era muito, mas ele foi muito importante nesse título. Por isso que é detalhe, se o Dudu tivesse sido campeão das duas jogando, eu acho que seria um debate para arrebentar. Olha, no campo deu 7-4 para o São Paulo, 9-2, 9-3. Vamos para os técnicos. Cara, minha Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que nós estamos falando de Tele Santana. Dispensa maiores apresentações, não preciso gastar tempo. E nós estamos falando de Abel Ferreira, que acaba de tornar efervescente o debate sobre quem de fato é o maior treinador da história do Palmeiras. Né? Tamanho gigantismo do que ele está fazendo aqui, do que ele fez nesses 2 anos de trabalho. Se virem, Formiga, vai. Vamos. Não, para mim é mole, inclusive se a produção quiser botar a imagem aí da entrevista do Abel, que dá essa resposta, tem o Abel dando uma entrevista e mostrando o livro do Tele Santana, falando que aprende com todos, o nome ao mestre com carinho. Então não dá, assim, a gente está falando de um cara que foi revolucionário, que o fim de carreira do Tele foi, acho que o seu auge,
ele entregou o seu melhor nesse São Paulo aí, e foi influente completamente no que veio pela frente nos anos 90 no futebol brasileiro. A forma como o time jogava me agradava mais, então tem muito do modelo também. E não tem, assim, para mim não vai ter comparação aí, apesar do Abel ser gigante, todos os modelos eu acho que são respeitáveis, mas aí vai de acordo com a escola, com o que eu acho que é mais marcante e tal, e a imagem do Abel com o livro do Tele dá a letra. Tá, facilitou sua vida. Facilitou. Um voto para Tele Santana. Você resolve ou joga do meu colo aí, o VSR? Não, eu vou resolver, né? Porque, assim, eu acho que o que o Abel fez... Acho não, o que o Abel fez foi gigante. Tem que lembrar, o Abel ganhou 2 Libertadores em um ano de trabalho, e 2 no mesmo ano corrente, né? E uma Copa do Brasil no meio. E uma Copa do Brasil no meio. Fez ali com uma estratégia específica para cada um. Ele fez algo assim que mostra muito o impacto de um treinador. Esse um mês das oitavas para pegar o São Paulo, um mês do São Paulo para o Atlético e 2 meses do Atlético para o Flamengo. Ele fez 3 situações que os jogos saíram exatamente como ele queria. Tudo bem que o Hulk perdeu o pênalti, se o Hulk faz o pênalti ali, mas enfim, num geral, especialmente o segundo jogo, ele fez uma estratégia exatamente do que ele queria. Então é gigante. Mas o Tele, a gente está falando dessa virada de chave da carreira dele, de deixar de ser o pé frio, para fazer um time que jogou bola sempre, e ainda se adaptando às convicções dele, porque o Tele mais teimoso, ele nunca jogaria com Pintado e Dinho, por exemplo. Ele falou, eu preciso desses caras para o time jogar bem na frente. Então ele foi isso, e sempre jogando bola, sempre procurando o futebol. Nisso, o São Paulo fez muito mais do que o Palmeiras, e não estou aqui desmerecendo em nem 1% os títulos do Palmeiras, que foram justos, mas o São Paulo, 92, 93, jogava mais, tinha mais volume para jogar no campo adversário, para empurrar o adversário e tudo. Então, por isso eu voto no Tele, e acho que o Abel, se a gente perguntar, votaria no Tele também. Então, no geralzão, deu 8-4. São Paulo, 9-2, 9-3, levou essa aqui. Vamos escalar o time, como é que ficou. Zete no gol, Cafu, Valber, Gustavo Gomes e Vinha, Felipe Melo, Danilo, aí daí pra frente só São Paulo. Toninho Cerezo, Raí, Palinha e Miller, com Tele Santana de técnico. Beleza, deixa aí no comentário se você concordou, não concordou, qual seria o seu 11 ideal, quem seria o seu treinador, se tem discussão ou se não tem nenhuma, Tele e Abel, enfim. Manda ver, fica à vontade nos comentários, larga o like, não esquece, e também se inscreve aí no canal da TNT Esportes, ativando sempre o sininho. Toda vez que tiver mano a mano novo, você vai receber a notificação na hora e já vai curtir com a gente aqui. Valeu, Formiga, valeu, BSR, tamo junto, hein? Valeu, até o próximo mano a mano, tchau.